Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis e vamos ler o capítulo 21. Nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, prepare a sua Bíblia aí. E hoje também nós vamos começar com uma oração para que o Senhor nos toque, para que o Espírito Santo nos mostre realmente o que contém aqui nesse capítulo. Tá bom? Então, prepare aí a sua Bíblia, prepare aí o seu marcador, prepare aí o seu caderno para você poder colocar alguns pontos aí que o Senhor te tocar e vamos juntos nessa leitura, tá? Caso você não tenha visto os capítulos anteriores, volte lá no canal e veja para que você se familiarize com essa história de Abraão. Amém? Então vamos começar com a oração. Senhor, eu te agradeço e peço. Senhor, eu te agradeço e peço que o Senhor nesse dia ilumine os nossos pensamentos. Ilumine, Pai, o nosso coração, ilumine a nossa mente, Senhor, para que possamos verdadeiramente entender o que o teu texto quer nos falar, Pai. Então, Senhor, da mesma maneira que o Senhor inspirou, Pai, alguém para escrever, nos inspire para que possamos entender o que contém nessa palavra, Pai, nesse capítulo. Então, em nome de Jesus, nos inspire. Amém. Amém? Então, vamos buscar aí a inspiração do Senhor para que nós compreendamos. Pegue a sua aí, já estou com a minha aqui, e hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 21, na versão NVT. Tá bom? Vamos lá. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo o que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Versículo 8. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Versículo 11. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e o pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo.
Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Versículo 20. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Versículo 22. Por esse tempo Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo o que faz, disse Abimeleque. Jure-me, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Versículo 26. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito? Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou essas 7 das demais? Versículo 30. Abraão respondeu: por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Versículo 32. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Versículo 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Amém? Então, aqui foi Gênesis capítulo 21. E agora chegou o momento da gente pensar o que essa palavra pode nos marcar. O que essa palavra pode tocar nos nossos corações, no nosso pensamento, e o que podemos retirar, abstrair dessa mensagem. Então, marque aqui nos comentários o que você conseguiu absorver, marque aqui nos comentários o que o Senhor te tocou nessa palavra, marque aqui o que o Senhor te tocou para que possamos juntos aprender mais, sabe? Para que o seu feedback, ele também traga algo para minha mente, para o meu coração. Então eu vou passar os pontos aqui que eu pude absorver e que o Senhor toque em cada um de nós, tá bom? E mesmo que você não tenha conseguido tirar nenhum dos pontos, marque em cima dos que eu vou deixar, se faz sentido ou se não, se você não concorda com isso que eu estou falando, também deixe aqui nos comentários. Eu preciso do seu feedback. Vamos lá. O primeiro aqui que eu marquei é que a promessa sempre se cumpre. Só precisamos confiar. Nós vimos aqui que a promessa de Abraão, ela demorou 25 anos para se cumprir. Sabe, quando Deus chama Abraão em Harã, ele estava com 75 anos. E agora ele tem o filho da promessa, que é Isaac, sabe? Só que quando o tempo vai passando, nós nos sentimos só, nos sentimos abandonados, nos sentimos o quê? Fracassados. Mas as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem.
sabe? E hoje nós temos uma promessa de que o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar. E nós precisamos continuar acreditando, nós precisamos continuar firmes, esperando o cumprimento dessa promessa, sabe? Então, confie no Senhor e espere, pois as promessas dele nunca falham nas nossas vidas. Outro que eu marquei aqui é que o socorro do Senhor, muitas vezes, ele está próximo de nós. Só que aí vem o medo, aí vem a confusão e nós não conseguimos enxergar. Sabe, a Agar, ela estava ao lado de um poço, mas ela não conseguiu enxergar. Por quê? Porque ela estava com medo, ela estava se sentindo abandonada, ela não tinha perspectiva, ela não tinha esperança nenhuma, pois a água tinha acabado, sabe? Ela não tinha mais de onde buscar recursos, mas havia um poço ao lado dela, mas o desespero, o medo fizeram com que ela não conseguisse enxergar. Mas o Senhor é o único que em meio ao caos, em meio à turbulência, Ele pode abrir os nossos olhos para que a gente ache uma solução. Então, se você está aí desesperado, se você está aí com medo, não sabe o que fazer, peça para que o Senhor te mostre a solução. Peça para que o Senhor te direcione, para que você possa verdadeiramente encontrar uma solução que venha do Senhor, não uma solução que venha da sua força, do seu braço, tá bom? Então, e o terceiro ponto que eu marquei aqui é que alianças, elas verdadeiras, elas vão acontecer no percurso. Sabe, nós estamos aqui vivendo uma missão que o Senhor está fazendo na terra. O Senhor está cumprindo uma missão dele aqui na terra e ele nos incluiu nessa missão. E nesse processo nós vamos conseguir alianças verdadeiras. Sabe, a gente vê que aqui essa aliança de Abraão com Abimeleque, ela está se tornando uma aliança verdadeira. Sabe, lá atrás Abraão tinha medo de Abimeleque. Lá atrás Abraão tinha medo de que Abimeleque pudesse o matá-lo e ficar com sua mulher. Mas agora não, agora ele e Abimeleque estão se tornando leais um ao outro. Então, essa aliança está tomando um rumo na história para que um ajude o outro. Então, alianças verdadeiras surgirão, mas nós precisamos fazer com que essas alianças faça parte do plano do Senhor, não dos nossos planos. Amém? Então, foram esses 3 pontos aqui que eu marquei e que o Senhor tenha te tocado, sabe? Marque aí o que você achou desses pontos que eu deixei, se fez sentido, se não fez sentido, mas deixe aqui nos comentários, tá bom? E se você chegou até o final aqui, nós temos os mesmos avisos de sempre, que você precisa se inscrever nesse canal, precisa dar um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, você precisa também compartilhar com alguém esse vídeo, sabe? Você precisa compartilhar. Se fez sentido para você ouvir o que nós falamos aqui nesse vídeo hoje, compartilhe com alguém para que essa pessoa também seja tocada, para que essa pessoa também possa entender que as promessas do Senhor se cumprirão na vida dele. Então, compartilhe com alguém e que o Senhor te abençoe. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não deixe para amanhã, leia hoje a palavra de Deus. Fica com Deus e até a próxima. Nos encontramos aqui 5:30 da manhã. Fica com Deus.